Boa noite, companheiros e companheiras. Que a paz do meio Nazareno possa, nesse momento, estar conosco, nos envolvendo, nossos amigos, nossos benfeitores espirituais, nossa Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima. E vamos iniciar o nosso estudo, elevando os nossos pensamentos a Deus e rogarmos a Ele, a esses amigos, que nesse momento que aqui estamos iniciando o nosso estudo da noite de hoje, que nós possamos estarmos em sintonia com o plano espiritual, que nós possamos nos deixar envolver com essa esfera desses amigos, desses benfeitores, a fim de que possamos oferir do alto toda a orientação que necessitamos. Envolva-nos os nossos propósitos, os nossos objetivos. Ajude-nos, Jesus, para que possamos buscar dentro dos ensinamentos de Jesus que estamos buscando aprender a nossa melhora, a nossa reforma íntima, que nós possamos buscar o nosso equilíbrio e possamos trabalhar em nós as nossas dificuldades. Te pedimos, Jesus, que ampare a todos nós encarnados e desencarnados, especialmente aos nossos companheiros que se encontram enlutados, aqueles que se encontram na perspectiva dos seus entes queridos voltarem ao corpo físico ou ao plano espiritual. Enfim, Jesus, te pedimos que envolva a todos, encarnados e desencarnados, aonde houver dores e rangers de dentes, que a sua infinita misericórdia possa se fazer presente. Mais uma vez, te agradecemos por essa oportunidade, por todas as oportunidades que temos em nossas vidas, mas te agradecemos especialmente essa, por podermos estar aqui com todos os nossos sentidos ativos, mas acima de tudo, já sabendo agradecer-te por tudo que recebemos. Fique conosco, Jesus, ampare-nos, envolva-nos, auxilie-nos hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, companheiros e companheiras, nada melhor do que nós começarmos a falar de família com aquela que é a parte integrante da mãe, da mesma, que é a mãe, né? Hoje o dia de comemoração foi ontem, mas nós sabemos que todo dia é dia das mães, né? E sabemos também que em 1914 a nossa companheira Annie Jarvis começou com esse processo, né, de uma comemoração para o Dia das Mães, uma vez a mãe dela, em 1905, ter falecido na Guerra Civil. Então ela começou um processo para homenagear a mãe dela, e daí também surgiram outras companheiras, né, americanas, que entendeu que não só ela, mas todas as mães, todas as mulheres. Então, em 1914, se estabeleceu essa data, o segundo domingo do mês de maio, a todas as mães, é o Dia das Mães. Então, está aqui o nosso carinho, nosso respeito a todas as mães, encarnadas e desencarnadas, né, para que possam receber aí a nossa homenagem. A gente começou a falar da mãe, porque não tem como falar de família sem falar de mãe. Mãe e pai, claro, mas a mãe, ela exerce um papel mais, não menos importante, mas um pouquinho mais atuante. Então, por isso que nós lembramos aí da nossa companheira Annie Jarvis, que deu origem, né, que iniciou com essa campanha aí para que se determinasse o Dia da Mãe, né? Então, que todas as mães possam aí ter um dia de representatividade como merece, né? Falar de família é uma coisa muito boa, né? Família é uma ideia genial de Deus. Nós trabalhamos na ADRA durante algum tempo e uma vez algumas pessoas criaram alguns desenhos e colocaram essa fala, né? Família, ideia genial de Deus. E realmente é uma ideia genial de Deus. Quando a gente começa a entender, né, a vivenciar os ensinamentos de Jesus, principalmente a doutrina espírita, a gente vê
quanto essa frase tem um significado importante, né? Porque é a oportunidade que a gente tem de resgatar, né? De trabalhar, de buscar, de amar, enfim, de tudo. Essa ideia, esse genial aí, ele representa tudo isso, né? A oportunidade que a gente tem de trabalhar, de resgatar, de estar junto, de educar, de tudo isso, né? Então, realmente é uma ideia muito boa de Deus. Família, nós sabemos, é um conjunto de pessoas que se reúnem, né, através dos laços afetivos, ou não, nem sempre nós estamos juntos com os nossos afetos, muitas das vezes também estamos aí juntinhos com os nossos desafetos, e aí é que é o grande objetivo é esse, porque lidar, amar quem nós amamos é uma bênção, é uma beleza, você não tem por que reclamar, você não tem por que brigar, porque você ama. Agora, você estar diante de pessoas que te despertam, não é? Algum sentimento menos nobre é mais complicado. E nós sabemos que somos espíritos, né? Espíritos com bastante comprometimentos espirituais, tanto encarnados, tanto reencarnantes, como nós que estamos aqui à espera desses serizinhos. E nem sempre fomos amigos, nem sempre fomos companheiros dos anjos, nem sempre nos demos muito bem. Então, na família, muitas das vezes nós voltamos juntos exatamente para que a gente possa fazer o trabalho de volta, né? Ou seja, refazer um trabalho que nós não fizemos bem. E isso dá trabalho, isso requer um esforço grande de nós. E isso só pode acontecer de uma maneira benéfica através da família. Porque se for com os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, a gente sempre dá um jeito de burlar. Mas na família não. Então Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele escolheu exatamente a família para que esse trabalho pudesse ser muito bem trabalhado, para que a gente possa caminhar, porque é através desses reencontros que a gente aprende a amar. Por menos que uma mãe goste do seu filho, por menos, mas ainda assim ela cuida, ainda assim ela procura deixar com que aquelas dificuldades transpareçam, muitas delas, na maioria das vezes, nem tem coragem de manifestar isso, ou seja, de falar. E eu falo isso com muita propriedade, porque em alguns anos de trabalho com atendimento fraterno eu tive a oportunidade, eu digo oportunidade, uma grata oportunidade, porque foram pessoas que confiaram a nós as suas dores, de ouvir de mães desesperadas, mas desesperadas porque entenderam que mãe é um ser sublime, mãe tem que amar seus filhos. E essas mães, elas não odiavam, mas elas entendiam que elas não amavam da forma como aprendeu que mãe tem que amar seus filhos. E era uma dor muito grande, era uma dor. Eu posso falar isso de cadeira porque eu conseguia sentir a dor daquelas mães ao relatarem. E aí a gente entende que às vezes um desafeto, ele pode causar esse tipo de situação, né? Nós somos espíritos e quando reencarnamos trazemos o véu do esquecimento, mas o véu do esquecimento é uma coisa muito tênue, o próprio nome diz véu, é muito fininho, então a gente consegue muitas das vezes ver do outro lado, não com toda a nitidez, mas percebemos, e às vezes acontece isso, mas na maioria das vezes nós viemos lá para que a gente possa se afinizar, apertar esses laços, né? E apertar esses laços dá muito trabalho. A coisa não é tão fácil como nós imaginamos, porque nós também trazemos uma série de dificuldades conosco, né? Então, na família é muito difícil nós determinarmos que as coisas vão ser exatamente como nós queremos que seja, até porque, da mesma forma que nós trazemos as nossas dificuldades, os espíritos que estão conosco
também trazem as suas dificuldades. Então é um conflito, só que a mãe, ou seja, os pais, eles estão com a responsabilidade de direcionar aqueles espíritos, o que muitas das vezes nós entendemos que nossos filhos são nossos, o que não são. Né? Dificilmente a gente consegue, principalmente para a mãe, consegue entender que o filho não é filho dela. E aí a coisa complica, né? Ela carregou no ventre 9 meses, né? Passou por todas as dores, por todas as dificuldades, até começar a se entender como um ser individual, dependente, e de repente você entende que você tem que largar seu filho para o mundo. Isso é muito complicado. Para quem é mãe sabe disso, eu não sou mãe biológica, não é? Mas para quem é mãe sabe disso, então é bastante complicado cortar esse cordão umbilical, apesar dele ser cortado lá no nascimento, mas é difícil, esse cordão ele segue a vida inteira. Então existe, né, uma série de dificuldades, mas que com o passar do tempo a gente vai aprendendo a lidar um pouco com isso. Eu peguei uma página aqui do livro Jesus no Lar, onde o Ney Lúcio traz para a gente. Eu vou ler aqui para a gente poder entender um pouquinho, tá? O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre 4 paredes, como guardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Isso aqui é um trecho, né? Então, realmente, se a gente não aprender, se nós não aprendermos a nos amarmos no seio da nossa família, vai ficar muito complicado nós estendermos isso adiante. A gente lembra, né, das famílias de antigamente, que eram famílias numerosas. Eu faço parte de uma delas, apesar de ainda estar com meus 64 anos, mas eu faço parte de uma delas, né? Vim de 8 irmãos, mas as famílias eram famílias numerosas, né? Eram famílias muito grandes, né? Então, você imagina um pai e uma mãe fazer com que aqueles, vou jogar na minha família, naqueles 8 espíritos aprendessem a se amar e a se respeitar, né? Cada um trazendo a sua individualidade, cada um trazendo os seus defeitos, enfim. Era bastante complicado, mas esse era o objetivo, esse é o objetivo, né, de fazer com que aprenda-se a se amar. Então, se não se aprende a amar no seio familiar, fica meio complicado você trazer isso para o seu dia a dia fora do seio familiar, porque entende-se que família é só aqueles companheiros que estão no mesmo lar, que fazem parte consanguineamente. E aí Jesus vem dizendo para a gente que somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, mas até a gente entender isso, a gente teve um trabalho grande pela frente para que a gente pudesse pelo menos saber, entender e praticar. Essa prática ainda está um pouquinho distante para a gente. Nós já sabemos, né, muito bem claro isso para nós, mas a gente ainda não conseguiu exemplificar que somos todos irmãos perante Deus, né? Então, se esse entendimento ele não conseguiu sair de dentro dos nossos lares, a coisa complicou um pouquinho e a gente está vendo o reflexo disso até hoje. A gente está vendo esse reflexo aí muito, muito claro, né? Em que nós não conseguimos nos entender como irmãos, e muitas das vezes irmãos não conseguem se entenderem como irmãos consanguíneos, né? Então, a missão dos pais, a missão da família, né, é muito complexa em você ter que orientar vários espíritos. Por exemplo, a família do meu pai, eram 21 irmãos, eu sou conhecedor, né? Que eu sou a 8ª de 21, ele tinha 21 irmãos. Ele era o caçula, eu sou a caçula de 8, então para mim a coisa se distanciou muito, muito, muito. Então eu só conheci 2 filhos, então eu fico imaginando como era educar 21 filhos para um pai e uma mãe. Conseguiram,
claro, né? Porque nós sabemos que somos espíritos e viemos com tudo gravadinho no nosso arcabouço perispiritual. Nada aconteceu sem a permissão do Pai, mas era um pouquinho mais complicado você conseguir reunir essa quantidade de espíritos e fazer com que eles trabalhassem, né, essa questão da fraternidade universal que precisamos. Então, a gente sabe que se uma coisa não começar dentro de casa, você não tem como levar para a rua. Não adianta a gente tratar, usar esse verniz social que nós usamos na rua, se a gente chega na nossa casa, nós não temos um pingo de respeito, não temos um pingo de compreensão e de carinho com aqueles que estão dentro da nossa casa. Então, a família é a base fundamental e é nela que nós temos que aprender valores para que possamos levar para fora e não é trazer os valores de fora, porque o que aprendemos lá fora, se nós não tivermos a base aqui dentro, a coisa vai ficar mais complicada. Então, aí vamos continuar aqui na fala de Neils. Ele continua aqui, né? A família é a estrutura da sociedade que constrói o nosso dia a dia. É a instituição divina que irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhes têm sido desferidos. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração. Então é na família que nós temos que buscar, principalmente, aí a gente não tem como não buscar Jesus, para que essa reforma se faça, para que essa nova era chegue, para que esse mundo de regeneração nos seja melhor. A gente não pode esquecer daquele que trouxe para a gente todos esses ensinamentos, e passar esses ensinamentos para os nossos filhos é o que se espera, mas muitas das vezes nós também não temos esse Jesus dentro de nós. Sabemos que pela diversidade de espíritos que somos, sabemos que por trazermos em nós uma série de dificuldades, muitas das vezes não acreditamos ou não temos nem certeza que Jesus existe. Quantas pessoas eu conheço que entendem Jesus? Não, Jesus é uma utopia, Jesus não existe, né? Isso aí é criação do homem religioso, enfim. Então sabemos que ainda é difícil, entendemos por que muitas das vezes isso acontece, né? Sabemos que teve situações que geraram motivos para isso, mas quando você não traz esses ensinamentos dentro de você, quando você não traz isso enraizado dentro de você, fica difícil para você conseguir passar isso para os seus filhos. Você vai passar exatamente o seu conceito. Quando você passa o seu conceito, eles vão acreditar exatamente nisso. E aí há uma divergência muito grande, há um desequilíbrio grande, porque a partir do momento que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos que vivenciar os mesmos ensinamentos, quando um sai fora, a coisa complica. E sabemos que isso é uma coisa que há uma propagação muito grande e que muitos de nós, talvez pela nossa infantilidade espiritual, nos deixamos arrastar. E a gente está vendo isso aí no decorrer dos anos, né, com muita frequência. Então, ele fala aqui, para que dentro dela se eduque o homem renovado pela força poderosa do amor. Fica um pouco difícil eu amar se eu não tiver valores que me ensinaram a amar. Não esse amor de carne, não esse amor de pele que nós nos condicionamos a entender que é amor, mas o amor respeito, o amor carinho, o amor, né, de amizade, de fraternidade. Esse amor ainda ainda está um pouco distante. Então, se eu não aprendo isso, fica bastante complicado eu conseguir vivenciar e trazer essa educação para os meus. É muito importante isso, né? E aí ele fala aqui, diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade e amparo no Evangelho de Jesus para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no plano espiritual.
Ai, meu Deus do céu, a gente se compromete no plano espiritual, ou seja, né, sabemos que erramos e temos que consertar e fazemos uma programação, nos comprometemos, juramos amor eterno ao Cristo, juramos amor eterno aos nossos amigos espirituais, pedimos muitas das vezes coisas que não temos condições de cumprir, mas estamos aí e vamos cumprir. Quando chegamos aqui, esquecemos. Esquecemos entre aspas, né? Porque nós dormimos. E quando nós dormimos, nós somos relembrados. E na nossa caminhada no dia a dia, tem sempre o nosso amigo espiritual, o nosso anjo guardião, dizendo: olha, companheira, você disse que você ia para lá. E a gente não quer ouvir. Quando nós não queremos ouvir, a coisa complica. Sabemos que isso é uma situação muito complicada para todos nós, porque vivenciar nesse planeta azul, eu sou apaixonada por esse planeta azul, né? É muito lindo, e sabemos que isso aqui é uma cópia. Quando a gente toma essa informação que isso aqui é uma cópia, a gente fica imaginando, né, o estado real, mas sabemos que isso aqui passa, isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para melhorar aquilo que nós deixamos para trás, os erros que cometemos lá atrás. Né? E se eu não tenho isso em mente, eu vou dar uma desestruturada na minha família, porque a minha família ela vai ser calcada em cima dos valores que eu passar para isso. Quando eu falo eu, somos nós. Eu, pai e mãe, né? É sempre os dois. Então, se eu não tenho esses valores, se eu não quero tomar consciência de que eu preciso passar esses valores para aqueles que estão sob a minha responsabilidade, eu vou comprometer a existência desses companheiros, embora saibamos que 25% é responsabilidade do pai, 25% é responsabilidade da mãe e 50% é responsabilidade do espírito. Mas, nesses 25% nosso, se nós falharmos, as consequências vão ser bem danosas. Os 50% é do próprio espírito, que traz também as informações necessárias para o seu progresso. Né? E aí a gente vê que com 18 anos nós tomamos, a partir de 18 anos nós tomamos as nossas decisões, porque entendemos que já somos livres para agir, ou seja, colocar em prática o nosso livre-arbítrio. Mas se eu não tiver uma base, uma orientação, a coisa pode complicar, e bastante. E aí a nossa responsabilidade, ela dobra, porque nós viemos para cá exatamente como família, para quê? Para passarmos conceitos, não a minha verdade, mas passar os conceitos que Jesus, nossa, tão amigavelmente, tão bondosamente trouxe para nós. E quando a gente estuda os ensinamentos de Jesus, a gente vê que é tão fácil, né? Lendo, então, é tão fácil, estudando é mais fácil ainda. Só é difícil na hora da execução. Na hora da execução é que a gente vê a dificuldade, porque nós temos dificuldade de passar para eles e eles também têm dificuldade de aceitar. Por quê? Porque são espíritos que também trazem suas mazelas, suas dores, seus maus pendores, seus vícios. Os vícios são o que nos arrastam ao mal. E quem de nós não temos? Todos nós temos, cada um numa consequência, cada um no momento. Então, se eu não tenho, se eu não trabalho isso, a coisa vai ficar bastante complicada. E aí ele fala aqui, diante dos desafios, isso aqui eu já li. Deixa eu pular para cá, porque o Santana já me informou aqui, né? Ele fala aqui, nessa página ainda, ele fala: importante lembrar que não importa qual seja não importa a atual estrutura familiar,
a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos esses compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro de nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por Ele, é capaz de nos auxiliar nesta missão sagrada. Então, nós sabemos que enquanto nós não tivermos efetivamente esse compromisso de levar Jesus para dentro da nossa casa, nós vamos estar deixando um pouquinho a desejar. E hoje em dia está muito difícil essa questão de você trabalhar, principalmente com os jovens, com os adolescentes, que quando chegam a uma determinada idade, eles não querem muito saber, porque é complicado para eles, né? Porque vivenciar os ensinamentos de Jesus, você tem que abrir mão de uma série de situações que acontecem com você, porque é cômodo, é muito mais fácil vivenciar as coisas que me são prazerosas do que eu ficar buscando ensinamento desse tal de Jesus. Eu já ouvi jovem falar, esse tal de Jesus aí é meio complicado, né, tia? A gente não pode fazer uma série de coisas porque, Jesus disse que não é assim, mas tá, então é complicado, claro, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que mostrar a importância de Jesus, a gente tem que mostrar um caminho em que eles possam, no momento da dificuldade, buscar Jesus para que possam trabalhar as suas vidas, né? E quando ele fala aqui da questão da família, né, que não importa qual seja a atual estrutura, hoje em dia nós vemos famílias de vários tipos. Vemos aquela família que só tem a avó, a mãe e o filho, temos aquela família que só tem a mãe e o filho, tem aquela família que só tem o pai e os filhos, né? Aquele padrão de família de antigamente, que era o pai, a mãe e os filhos, isso aí hoje já não está atuando, já não está atualmente como era antes. Nós temos as famílias que têm 2 pais e os filhos, 2 mães e 2 filhos, enfim, então essa família, ela cresceu muito, e é muito legal, às vezes a gente vê, por exemplo, os pais quando são separados, né, eles se agrupam a outras famílias e têm outros filhos, e esses filhos acabam, né, convivendo uns com os outros. Muitas das vezes, bem antigamente, tinham uma certa dificuldade, porque ou a mãe não aceitava a separação, ou o pai não aceitava a separação, enfim, criava-se uma situação bastante complicada. Hoje a gente está vendo as famílias, né, estarem mais integradas nesse objetivo, porque estão visando o bem-estar dos filhos, porque o objetivo é exatamente esse. Não importa, né, em que circunstância, nós vamos responder, a responsabilidade vai ser nossa, né? Então nós já sabemos que o que nós fizermos de certo vai voltar para nós. Correto, o que nós fizermos de errado também vai. Então a responsabilidade é nossa. Se eu casei e descasei. Bom, isso aí a gente não tem dúvida que o que não era para ter sido feito, se nós fizermos, nós vamos ter que responder. Mas a responsabilidade com os nossos filhos é diferente, né? Então, esse cuidado nós temos que ter, e ainda há uma discriminação muito grande de algumas, principalmente em situações em que mães criam filhos sozinhos, né, nessa questão de não ter o pai e a mãe, e isso acaba criando algumas dificuldades. E é nessa hora, ou melhor, em todas as horas, que a gente tem que lembrar de Jesus. Jesus em momento algum não discriminou nenhum de nós. Jesus em momento algum nos julgou. Jesus em momento algum apontou o dedo em riste para nós. Ele simplesmente trouxe ensinamentos para nos ajudar a trabalhar nessa família que nós estamos, porque o acaso não existe. Eu não vim na família que vim à toa. Mas eu sou tão diferente dos meus irmãos. Nossa senhora, mentira, eu não sou não, eu sou igualzinha a eles. Eu só travo algumas coisas que eu sinto que eu vou sair no prejuízo, porque às vezes você trava, não é porque você quer ser boazinha não, você trava porque senão você vai sair no prejuízo, entendeu? Então é mais ou menos assim, mas nós somos, temos os mesmos temperamentos, porque todos nós temos os mesmos defeitos, só que a gente vai trabalhando eles à medida que a gente vai entendendo que não dá para ser dessa forma. Então, nós não estamos na mesma família por um acaso, nós não estamos juntos para nos odiarmos, nós estamos aqui para aprender a nos amarmos.
Às vezes demora 2, 3, 4 encarnações, mas a gente vai devagarzinho, né? Entendendo que, opa, peraí, eu errei lá atrás com você, agora nessa eu vou procurar trabalhar direitinho, e o outro não quer. Não, você errou comigo, mas essa não quero. Não tem problema, a gente vai ter que voltar junto, até que vai chegar uma hora que eu vou ter que olhar para tua cara e dizer, cara, eu te amo. E aí, esse é o propósito, né? E o papel da família é exatamente esse, é unir. O papel da família é envolver, o papel da família é mostrar que nós não estamos juntos à toa, é mostrar que cada um tem a sua individualidade, é mostrar que cada um é cada um, mas todos nós somos filhos de Deus, todos nós vamos chegar à perfeição, querendo ou não. É difícil, claro, mas não é impossível, mas depende também do nosso esforço, e muitas das vezes esse esforço às vezes esmorece, mas tem Jesus, tem Maria Santíssima, tem amigos, tem benfeitores espirituais. Nós não estamos sós, nós não saímos do plano espiritual sós, nós saímos com uma pleiade de amigos nos incentivando, dizendo, vai que vai dar certo. E quando chega o momento de receber esses espíritos, eles também estão conosco e com eles. Não, vai, pode ir que vai dar certo, eles vão te receber, eles vão te aceitar. Se não aceitar, vai aceitar sim. Se não aceitar, depois a gente tenta de novo. Então a gente tem que ter essa certeza para que a gente possa passar para os nossos filhos, para que a gente possa criar uma família, não uma família modelo, mas uma família estruturada nas bases do Evangelho de Jesus. É criar com os nossos filhos esse bate-papo em torno da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, o que Ele trouxe para nós. Isso é que é importante, isso vai nos ajudar e ajudá-los também a trabalhar as suas dificuldades. Sabemos que às vezes, muitas das vezes é complicado porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas esse é o grande objetivo. Já pensou se todos nós pensássemos iguais? Ia ser bastante complicado. Então, essa divergência de opiniões, ela também, a gente sabe que isso também tem um comprometimento no ano passado, nem todos nós temos o mesmo entendimento, a mesma aceitação, mas é exatamente essa diversidade que faz com que nós busquemos entender melhor o outro. O fato de eu discordar do outro, da forma como ele pensa, como ele age, não significa dizer que eu deixo de amá-lo. E isso é uma coisa que nós temos que tentar fazer com que os nossos principalmente na nossa família, quando se tem vários filhos, que um adentra numa religião, outro adentra outro, um adentra isso, aquilo, não é que isso aconteça para que nós não deixemos de nos amar. Nós temos o direito, sim, de exercer o nosso livre-arbítrio dentro daquilo que eu quero, mas isso não dá direito do outro deixar de me amar ou querer que eu faça. Então, estar em família, ou seja, a família tem esse papel de educar, de instruir, de proteger, mas acima de tudo de se educar. Porque antes de você ser família, antes de você formar uma família, você é um espírito que tem que buscar bases para que você possa também orientar aqueles que estão à sua volta. Então, a família vai continuar sempre sendo uma ideia genial de Deus, porque é na hora da dificuldade que a gente vê que você corre para a família, Você pode ter um monte de amigos, você pode passar 1 ano, 2, 3, 4, 5 fora de casa, mas quando a dor aperta, a primeira coisa que você lembra é do papai, da mamãe, daquele irmão, aquilo que você viveu, aquilo que você passou, até aquelas briguinhas que você teve com aqueles irmãos, mas nessa hora você esquece que aquelas brigas existiram e volta para si. E é bom que muitas das vezes nesse momento você consegue ver o quanto você foi egoísta, que nós somos bastante egoístas, você foi tão egoísta com aquele teu irmão, com seu pai ou sua mãe, e aí você volta às suas raízes, porque família é isso, família é base, e não tem como nós abandonarmos a nossa base, porque se a gente abandona, a gente sabe que a gente vai ter as nossas consequências. Bom, companheiros, mais uma vez,
Eu estou com saudade de todo mundo, tá? A gente sabe disso, nós estamos encerrando, mas eu acredito que logo, logo nós vamos nos ver. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu espero ter falado um pouquinho dessa instituição chamada família, né? Então, nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, a todos esses companheiros, esses amigos que estão aqui conosco, a espiritualidade amiga, por essa oportunidade de poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né? Eu espero que a gente tenha conseguido nos fazermos entender da necessidade de estarmos em constante ligação com o Pai, com a espiritualidade, para que possamos entender, aceitar e vivenciar os seus ensinamentos. Que só dessa forma nós vamos conseguir nos libertarmos dessas nossas fraquezas, das nossas mazelas e com certeza caminharmos. Que a sua infinita misericórdia mais uma vez abrace, ampare a todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus.